Então, queridos, aqui nós estamos falando, retomando agora os domingos anteriores, estamos falando aqui na Escola do Reino. O objetivo é nós descobrirmos, desenvolvermos, exercermos a nossa missão no Reino de Deus, e nós vimos que é necessário para isso nós conhecermos os nossos recursos. Já falamos sobre vários desses recursos: habilidades naturais, habilidades adquiridas, experiências de vida, interesses e paixões. Paramos aqui nessa parte dos interesses e paixões, que é, como eu dizia no domingo passado, aquilo que a gente costuma chamar de hobbies. E a gente já fez algumas definições a respeito disso, só relembrando também rapidamente. Hobby é uma atividade geralmente criativa que você faz por prazer. E eu disse para vocês também que vocês não devem confundir um hobby com descanso, ócio ou lazer. Lazer é uma coisa, hobby é outra coisa. E também, a gente comentou aqui, que o hobby é uma atividade que você faz por prazer. Para você diferenciar hobby de lazer, o hobby é uma atividade que você faz por prazer, mas que em tese poderia também ser realizada profissionalmente. Então, por isso que a gente não confunde o hobby com o lazer, a atividade de lazer. Gosto de passear. Isso não é uma atividade que você poderia fazer profissionalmente. Então não pode ser enquadrada como um hobby, isso é lazer, simplesmente. Então, primeira diferenciação que nós fizemos aí no domingo passado, vimos vários exemplos dessas atividades, né, como esportes, artes, música, culinária, costura. Então todas essas atividades e muitas outras, né, não tem nem como descrever todas aqui. A rigor, qualquer atividade laboral, né, que pode ser realizada profissionalmente, também pode ser realizada na forma de um hobby, uma atividade que você faz por prazer. Eu me lembro, por exemplo, do meu tio. Tem um tio chamado Neemias, que ele gosta muito de sair, sim, pelos lugares, sei lá, florestas e tal, e ficar observando os animais, ficar as plantas, as espécies de plantas e animais, né? E ele faz isso porque ele gosta, simplesmente. Então você poderia se perguntar, isso é um lazer ou é um hobby? É só você pensar se tem pessoas que fazem isso profissionalmente. É claro que tem. Existem biólogos de campo, por exemplo, que eles fazem exatamente isso. Eles vão para o trabalho de campo, de pesquisa, na Mata Atlântica, numa floresta, qualquer lugar, e ficam lá simplesmente observando as espécies de plantas, de animais, catalogando, conhecendo, né? É o trabalho deles. Então veja que o meu tio, mesmo sem nunca ter feito uma faculdade, nem ter estudado alguma coisa específica a respeito disso, ele faz isso desde jovem. E a gente foi muitas vezes com ele lá em São Paulo, né? Ele levava a gente para os lugares lá que tinham, em Suzano ali, por exemplo, né? Passando por brejos, por um monte de coisa, e ele ia mostrando e falando sobre essas coisas. Então isso ele faz até hoje. Então, e depois ele adquiriu uma câmera fotográfica e ficava fotografando as espécies. Então veja que isso é um típico exemplo de um hobby, de uma atividade que muitos fazem profissionalmente. No caso dele, fazia puramente por prazer. E assim como essa atividade, você pode imaginar muitas outras. E a gente mencionou aqui também o seguinte, que o hobby, ele é fundamental para a nossa vida. Por quê? 3 razões a gente mencionou aqui. Primeiro, o hobby, ele é fundamental para a sua saúde mental. Primeira coisa que nós falamos. Você precisa desenvolver uma atividade laboral com a qual você tem prazer, para que isso, né, ocorra todos os processos químicos que a gente sabe que ocorrem no nosso corpo, a liberação de certas substâncias relacionadas ao prazer, para que você se sinta bem, para que você tenha uma longevidade, para que o seu cérebro funcione melhor, para que estimule a sua criatividade ao longo do tempo. Tudo isso faz bem para a sua saúde física e mental. Então, em primeiro lugar, porque todos nós deveríamos ter e desenvolver um hobby, é porque isso
realmente faz bem para a nossa saúde. Segundo, pela questão da nossa identidade. Nós conseguimos compreender melhor a nossa própria identidade, que nós estamos falando aqui, que para a gente desenvolver a nossa missão, a gente tem que ter algum conhecimento da nossa identidade. Você pode ter um conhecimento da sua própria identidade, não só a partir de testes psicológicos, de personalidade, a partir de você detectar suas habilidades naturais, mas também a partir das atividades que você sente prazer em fazer. Então isso também revela para você mais da sua identidade. E um terceiro lugar, nós mencionamos aqui que o hobby também é fundamental porque ele tem um impacto na missão, na nossa missão. E por que tem esse impacto? Porque, como eu disse para vocês, o hobby, as atividades que você faz por prazer aumentam a sua produtividade, a sua energia de 5 a 10 vezes. Quando você está fazendo uma atividade laboral, que outros fazem profissionalmente, mas você faz por prazer, você vai produzir no mínimo 5 a 10 vezes mais do que qualquer outro, porque aquela atividade, ela te dá energia, aquela atividade dando prazer, essa liberação de hormônios que a gente sabe que acontece, te dá energia para produzir muito mais, você quase se torna incansável fazendo aquela atividade, exatamente porque você faz por prazer. Então veja que isso tem impactos na sua vida e não só em relação à sua missão, profissionalmente também pode ter impactos na sua vida positivos, mas especialmente quando a gente começa a falar a respeito de missão. Além de você produzir mais, você aprende mais. Eu costumo dizer, por exemplo, para os meus alunos, que o motor do aprendizado é o interesse. Se existe algo que você realmente se interessa, você vai aprender 3, 5, 10 vezes mais do que você aprende qualquer outra coisa. Tá? E esse, na verdade, é um grande problema no nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional é como se você imaginasse aquilo que deveria ser, só que de cabeça para baixo. Totalmente de cabeça para baixo. Por quê? Porque o nosso sistema educacional ignora praticamente por completo o que cada faixa etária tem interesse. E aí você mata completamente a potencialidade de aprender das crianças. Por isso que a criança, e todos nós somos máquinas de aprender, não existe nada que tenha maior capacidade de aprender do que nós, seres humanos. E quando eu digo que nós somos máquinas de aprender, porque nós todos temos prazer em aprender. Porque se não fosse assim, nós não ficaríamos a vida inteira aprendendo coisas novas. Então essa é a essência do próprio ser humano, aprender. E aí como que a gente consegue construir um sistema educacional em que as pessoas acabam adquirindo aversão por aprender? É porque é um sistema educacional que foi construído de cabeça para baixo, praticamente. Mas o básico, por que isso acontece, é porque nós simplesmente ignoramos o interesse natural das pessoas. Ignoramos. Joga isso no lixo que isso aí não serve para nada. O que interessa para a sociedade é isso aqui, é isso que todos temos que aprender. O que as pessoas se interessam naturalmente, joga isso no lixo. Aí você é a receita exata para você acabar com essa potencialidade humana de aprender, essa facilidade humana de aprender qualquer coisa. Então, quando a gente começa a pensar sobre hobbies, a gente está falando exatamente das coisas que você tem interesse. E você não deve ignorar essas coisas que você tem interesse, porque se você entender como nós fomos arquitetados, a nossa cognição foi arquitetada, você vai perceber duas coisas. Primeiro, aquilo que você tem interesse e gosta de fazer, você vai aprender 10 vezes mais. Então já começa por aí. Segundo, você vai produzir 10 vezes mais. Então você não pode ignorar uma potencialidade dessa. Então, eu disse em terceiro lugar que os hobbies, eles são fundamentais porque eles aumentam
tua capacidade de aprender e de produzir. Por isso, então, todos nós temos que prestar muita atenção àquelas coisas que nós gostamos de fazer, atividades laborais, lembra? No caso dos hobbies. E aí a lição de casa que eu passei para vocês, né, vamos ver se alguém fez, né, era você fazer uma reflexão, um levantamento das atividades que você gosta de fazer, que você tem prazer de fazer, ou seja, esses hobbies que a gente está comentando, tá? Eu não sei se alguém chegou a fazer, alguém fez aí? Faz um aceno aí. 2 pessoas, mais alguém? 3? Então, depois a gente pode comentar aí o que vocês colocaram aí, se vocês querem compartilhar conosco, mas só para saber se vocês começaram a praticar isso. Quem não fez, faça. Lembra, a gente está falando aqui da sua saúde, em primeiro lugar. Segundo, a gente está falando aqui da sua missão. Então, faça isso, porque isso vai ser importante para a sua vida e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Claro que sempre tem aquela possibilidade da pessoa falar, Ricardo, eu pensei, mas eu não consegui encontrar nada, nenhuma atividade como essa que eu tenho prazer. Como que eu faço, por exemplo, para descobrir essas atividades? Tá? Então, essa é uma questão importante, interessante, pelo seguinte, existem falsos hobbies também. Falsos hobbies, que não são hobbies. Hobby é aquilo que você tem um interesse, mas tem que ser um interesse duradouro. Essa é uma palavra-chave, porque nós, ao longo da vida, vamos nos interessando por muitas coisas, isso é normal. Só que alguns interesses vêm e vão. Ele não é duradouro. E vai ter interesses na sua vida que eles são mais duradouros, eles permanecem ao longo do tempo. É isso que você está procurando, na verdade, esses interesses duradouros. Por isso que no caso do adolescente, ainda é difícil você saber quais são esses interesses duradouros, porque você nem viveu o suficiente ainda para isso. Entendeu, Aline? Você ainda tem muito chão pela frente. Então pode ser que os interesses que você acha que são duradouros, na verdade não são. Você está interessado agora e daqui a pouco você não vai estar mais, né? Então, essa diferenciação vai ser importante também para a gente. Existem interesses temporários e interesses duradouros. Por exemplo, no meu caso, eu, em uma época da minha vida, me interessei por música. Mas esse interesse, apesar de eu ter ficado alguns anos interessado por música, mas ele não foi um interesse duradouro, né, à medida que eu fui, né, avançando na vida. Ele acabou se tornando menos interessante do que outras coisas. Eu encontro um interesse maior do que aquele vai ficando de lado. Então não foi um interesse duradouro, embora tenha chegado a estudar um pouco de música, né, a aprender instrumentos musicais, coisas assim. Então foi um interesse que hoje eu considero meramente temporário. Eu tive outros interesses, por exemplo, temporários, na área de esportes. Eu comecei a praticar esporte cedo e tal, foi um interesse que eu desenvolvi. E ali, depois de alguns anos, eu comecei a me interessar pela teoria do treinamento desportivo. Cheguei a ler livros a respeito, cheguei a até treinar alguns atletas ali, né, que eram meus colegas. Só que não foi um interesse duradouro. Eu me interessei naquela época, provavelmente porque eu estava envolvido com aquela atividade, adquiri um interesse, mas depois de um tempo, simplesmente, eu perdi o interesse. Não totalmente, mas teve outras coisas que apareceram que atraíram mais o meu interesse. Então aqui 2 exemplos de interesses que eu tive e que foram temporários. No entanto, a pesquisa, por exemplo, os estudos acadêmicos, né, foi um interesse que eu encontrei lá pelos idos dos anos 2000, por aí, um pouco antes talvez, e se demonstrou na minha vida um interesse duradouro, que eu continuei e continuo até hoje. Então veja que quando você está pensando sobre os seus interesses, você tem que começar a separar essas coisas, né? O que é um interesse temporário e o que é um interesse duradouro. E aí, em algumas dessas coisas que você colocou na sua lista, por exemplo, você pode se perguntar, será que isso é um interesse duradouro ou temporário? Né? E às vezes só o tempo dirá
né, quando você também, principalmente, é mais jovem, tá bom? Então, faça essa lista, insisto, e procure fazer essa separação entre aquelas coisas que são interesses mais duradouros na sua vida. Pronto, você terá aí a lista dos seus hobbies. Não precisa ser um, né? Claro, você pode ter vários até interesses duradouros, interesses mais temporários, e você vai separando, tá? Então vamos ver aí quem quer compartilhar, quem fez daí da lista, quer compartilhar algum hobby, só para esclarecer um pouquinho melhor para todos nós aqui o que é essas atividades, e também para a gente avaliar se pode ser, de repente, um lazer, alguma outra coisa que não é um hobby. Quem que fez aí quer compartilhar? Eu coloquei tocar cello. O quê? Tocar cello. Tocar cello. Tocar cello, o que vocês acham? É um hobby ou é um lazer para ela? Lembra o nosso critério. Se é possível você fazer profissionalmente, então pode ser enquadrado como hobby. É possível? Você já faz isso profissionalmente ou não? Não? Nunca tocou alguém dando um dinheirinho para você, num casamento, tem nada assim? Ó, tá vendo? Ela já ganhou algum dinheiro, não quer dizer que ela é uma profissional que está lá vivendo disso, mas ela já ganhou um dinheiro e de repente tem alguém mais viu ela tocando e falou, não, você pode tocar agora no meu, e o outro começa também, e aí isso pode se tornar uma profissão até para ela, né? Então, tocar cello é um hobby que ela tem, pode ser que ela não tenha essa direção, né, de seguir uma carreira de música, musicista realmente, ela pode seguir uma outra carreira e continuar ao longo da vida desenvolvendo esse hobby, se aprofundando, se aperfeiçoando paralelamente, como também pode ser que ela não mantenha esse interesse, seja um interesse temporário, só que só o tempo dirá isso para a Aline. Vou perguntar, a curiosidade é quanto tempo ela se dedica, né? Porque essa é uma característica do hobby, né? Sim. Tanto no estudo teórico, né? Tem prazer em pesquisar sobre o instrumento, ver todas as nuances, né? Ver vídeos das pessoas tocando e também a prática do instrumento. Eu acho que isso caracteriza o hobby. Você tem prazer ali em gastar tempo com aquilo. Então deixa eu perguntar para a Aline, você só toca, aprende ou você tem interesse também por essa área de música, do cello e etc? Eu só me interesso na área de passatempo mesmo, não para me aprofundar profissionalmente. Aham. Mas como passatempo. Como um hobby, certo? Mas você se aprofunda mais, você quer saber mais sobre detalhes, sei lá, de pessoas que tocam no mundo, as pessoas que são boas e tal, desse universo? Você se aprofunda, já se aprofundou já sobre isso? Eu Não? só vejo mais sobre a parte de técnica. Técnica, tá. Então, realmente é muito precoce para dizer que é um hobby ou vai se tornar um hobby na vida dela. Tá? Ela está fazendo isso porque está aprendendo, né? Nessa fase a gente tem que aprender de tudo, até para encontrar as coisas que a gente gosta ou não gosta, né? É o teste que a gente fala, tem que testar. Então, se tornar um hobby efetivamente, se consolidar isso, ela vai começar a se interessar sobre todo esse universo, sobre quem são os brasileiros, por exemplo, que tem aí, que tocam, sobre os tipos de música, sobre os detalhes da técnica também, né? Entre outras coisas. Alguém ia falar alguma coisa? Uma Raquel. Eu gosto de muitas coisas, né? Tudo que se refere à arte, eu olho a vida como arte. Então, mas é isso aí, meu hobby hoje é só na cozinha, mas a minha pintura eu penso nela todo dia. Uhum. Né? Quando foi o último quadro que você pintou, então? O último quadro que você pintou faz quanto tempo? Foi o último que está lá na sua casa. Quanto tempo? Eu pintei, fui em Paris em 2012, 2013, 14, por aí. 2013 e 14. Tá. Então, quer dizer, você disse que parou completamente isso na época que você foi estudar outra coisa, mas você pintou um quadro em 2013, 2014. Porque ali também o artista, ele é movido pela emoção, né? Pelo interior. Tá, mas então o ponto é esse, então você não parou efetivamente. Você disse que parou, quer dizer, você diminuiu a quantidade de tempo que você aplicava aquilo, mas você não parou porque em 2000 e pouco, aí 13, 14, você já pintou um quadro, o último quadro. Então, quer dizer, não parou efetivamente. Mas eu levei muito tempo até pintar esse quadro.
levou muitos anos, mas, por exemplo, né, porque aqui é um conhecimento interno, né? Você não pintava quando você trabalhava na escola do Leocádia, por exemplo? Então, Então, pronto. Então ela não parou. Ela parou de se aplicar aquilo, mas ela continuou ao longo do tempo. Então aqui é um exemplo de um interesse duradouro. Veja que começou na infância ainda, não sei quantos anos ela tinha, adolescente, infância, começou a fazer isso, por acaso, manteve-se ao longo da vida a ponto de 2014, por exemplo, ela ainda ter pintado um quadro. Então serve como um exemplo claro de interesse duradouro. Mais algum? Alguém quer compartilhar? Irmã Osani. Então, separei alguns, tem alguns assim que foram temporários, né? Então, a leitura é um que permaneceu. Eu me encontrei assim, na leitura, né? Desde a alfabetização do então, essas coisas. Então, esse interesse do musical, né, como a irmã não chegou efetivamente a entrar em prática mesmo, aprender o instrumento, Chegou assim, mas não seguiu então, né? Não seguiu ainda. Não significa que não seja ou que não possa ser, se tornar um hobby, né? Porque simplesmente não foi desenvolvido o suficiente. Então, e às vezes por conta das irmãs, como as irmãs comentaram, né, as contingências aí da vida, às vezes acaba atrasando o desenvolvimento disso, né? Então, ou você tem que tomar um outro caminho, né? Sim. Então, no meu caso também aconteceram muitos, até talvez o interesse no esporte foi a mesma coisa. Chegou uma época que eu tinha que estudar, aí tinha que decidir o que eu ia fazer, aí fui para um lado e deixei. Talvez se tivesse prosseguido ali naquela área, tivesse se tornado um interesse mais duradouro. Alguém mais? E a leitura, né? Vocês queriam mencionar a leitura. Leitura, será que é lazer, hobby? O que vocês acham? Tem que ter o prazer mesmo. Prazer, tem que ter o prazer envolvido. A leitura profissional, né? Uma coisa. A gente lê, entendeu? Todo mundo precisa ler. E às vezes eu tenho que ler coisas relacionadas, um pouco de leitura. Então a gente pode diferenciar 3 coisas na leitura. Primeiro, a leitura por obrigação, que é o que acontece na escola, no trabalho, etc. Então, claro que isso aí já está excluído. Segundo, a leitura que não é o interesse na leitura, mas no conteúdo. Né? Então, por exemplo, a gente falou aqui da questão da música como um hobby. A pessoa pode ler um livro porque, na verdade, está interessado no conteúdo, que é lá um músico que escreveu um livro. Ela não está interessada na leitura. Ela está interessada no conteúdo, ou na pessoa, no autor. E tem a leitura por prazer, que a pessoa está interessada na leitura. Se ela não tiver nenhum livro lá que tem um conteúdo que ela se interessa, ela vai pegar um livro de qualquer jeito e ela vai ler. Né? Muitas vezes aconteceu comigo, eu estou no aeroporto, estou em alguma coisa assim, não tem nada para ler, aí eu vou ter que comprar um livro, vou escolher lá o livro que tem e vai ser aquele. Entendeu? Porque você quer ler. O prazer está na leitura em si. Então veja como tem essas gradações, essas nuances, né? E a leitura pode ser um hobby, como pode ser outra coisa também. Pode ser uma obrigação, pode ser uma necessidade para conhecer algum conteúdo. Irmã Marli. Você falando, eu me lembrei assim, teve uma época da minha vida que eu gostava de ler. Eu lia até bula de remédio. Nossa! Eu ia no banheiro, eu tenho muito remédio, ó, não vou ler toda a bula e eu já adquiri. Não tem nada para ler, vou ler a bula. Então eu gostava de ler, aí depois também. Isso. E é claro que a gente pode, né, desenvolver um pouco melhor isso, que não vou fazer agora, né, se é um hobby na leitura ou no conhecimento, né, adquirir conhecimentos diferentes, informações diferentes, né. Então isso eu deixo para vocês refletirem, porque o nosso tempo tá voando aqui. Então, no meu caso, vou terminar dando um exemplo meu, pessoal, eu tenho um hobby, por exemplo, relacionado a artes visuais, né, gráficas, né, que eu desenvolvo até hoje. Isso começou na infância com desenho. Eu comecei a desenhar, tinha o interesse de desenhar, ficava desenhando coisas e tal. E aí chegou ali na época da adolescência, até quase ali a época do vestibular, eu ainda desenhava. Mas depois, como vários irmãos falaram aí, você chega numa época, você acaba seguindo outros caminhos. Eu parei de desenhar, fui estudar, fui fazer outras coisas. Mas veja como é a vida, né? Certas coisas parece que te perseguem, né? Eu comecei a me interessar bem mais tarde
por fotografia, depois eu fui para a parte de edição audiovisual, né, de vídeo, de fotos também. Depois fui para arquitetura e cheguei no design. Esses dias atrás, e comecei a mexer com desenho 3D, né? Aí você entra no meu computador lá, parece que tem mais projetos lá de design, de arquitetura, do que tem de textos ali. De tanto que eu faço isso como um hobby, né? Porque eu não ganho nada com isso. E aí esses dias eu estava conversando, inclusive, com a Priscila, né? Como, às vezes, esse ciclo se fecha. Um interesse que você tem lá na infância, que você deixa mas depois ele volta para a sua vida. Mostrando que era um interesse duradouro, efetivamente. Então, no meu caso, para citar um exemplo, tem esse interesse que perdurou ao longo do tempo. E eu fiz 2 vestibulares para design. Na época que eu comecei a fazer o vestibular, Deus não permitiu, pelo jeito, não queria que eu seguisse esse caminho, mas poderia ter seguido essa carreira, provavelmente estaria nela até hoje. Para você ver como realmente esses interesses, e hoje eu desenvolvo puramente como um hobby. E a pessoa já fala assim, você devia estar ganhando dinheiro com isso, tal, não sei o quê. Mas eu faço como hobby. Então, são esses interesses duradouros que constituem esses hobbies e que você tem prazer de fazer e produz ao longo do tempo. Então, veja, por que é importante, para a gente terminar aqui, terminar um pouquinho antes aqui. Oi, diga. Existe um limiar ali que separa a questão da sua relação com que se torna um hobby na sua vida e aquilo que se torna uma compulsão, uma coisa que até é maior do que você? Existe um limiar que diferencia isso? Porque eu acredito que a compulsão é algo que domina você, então é pecado. Né? Porque tudo aquilo que não é dominado por você acaba se tornando pecado, que é isso que a Bíblia fala. Sim, você não se torna viciado no seu hobby. Você não se torna viciado, não se torna uma compulsão no seu hobby. O que acontece é o seguinte, qualquer coisa que te dá prazer tem o potencial de se tornar uma compulsão ou até um vício, mas o vício está nas substâncias químicas que são produzidas quando você está fazendo aquilo. Então você está viciado, por exemplo, em dopamina, que é o teu cérebro produz a dopamina, isso te dá uma sensação de prazer, te dá uma sensação de tranquilidade, de paz, e você quer mais doses daquela substância química no seu corpo. Mas isso aí, rigorosamente, é o que acontece com uma relação sexual, é o que acontece, por exemplo, quando você faz qualquer outra atividade, comendo, pessoas que comem, né? Você tem essa descarga de dopamina no seu sangue, isso te traz uma sensação. Então, isso, em tese, pode se tornar uma compulsão, que na verdade é essa busca constante por dopamina. Tá? Então, é claro que não é uma coisa exclusiva do hobby, pode acontecer com qualquer coisa que te dá prazer. E por isso o equilíbrio, você tem que manter o equilíbrio em tudo. Né? Na comida, tem que manter o equilíbrio nas questões do hobby, qualquer outra coisa. Que é a questão do colecionismo. Então isso, tem pessoas que perdem casamento, quebram a vida. Né? Exato. Pessoas que destroem a sua própria vida por causa desse vício. E a questão, o equilíbrio na obrigação e no prazer, né, que vale para tudo também, não só para o hobby. Né? Você tem que criar um equilíbrio, tem coisas que você tem que fazer, né, que é a sua obrigação, é dever. Tem outras coisas que você faz por prazer. E a vida muito passa por você equilibrar essas duas coisas. Aquilo que você precisa fazer e aquilo que você quer fazer. Você não consegue fazer o que você quer o tempo todo. É razão e né? emoção, né? E você não pode fazer o que você tem que fazer o tempo todo, senão você vai quebrar também. Esse é o equilíbrio que a gente tem que encontrar na vida. Né? O que você tem e o que você quer fazer. É a questão do hiperfoco. A gente vê isso presente no autismo. Entendeu? Então, assim, a terapia ali para o autismo é sempre a gente tirar um pouco do hiperfoco para que ele tenha outros conhecimentos também. Sim. E eu vejo não só no autismo, daí nas pessoas, né, comuns, digamos assim, Sim. também. Exatamente. Começa a prejudicar a sua vida em outras áreas. Né? Então aqui, para a gente terminar,
Eu gosto de trabalhar com essa questão dos hobbies, geralmente, porque é uma outra forma também de você chegar nas habilidades naturais das pessoas. Às vezes, se você pergunta para a pessoa assim, quais são suas habilidades naturais? A pessoa não sabe responder, né? Porque ela nunca desenvolveu ou teve contato com outras atividades para até saber essas habilidades. Então, uma outra maneira de você chegar indiretamente é você perguntando sobre as coisas que a pessoa gosta de fazer. Uma maneira da pessoa chegar nisso é perguntando diretamente ou indiretamente através dos seus hobbies, as coisas que gosta de fazer. Outra maneira de chegar é através da personalidade da pessoa. Então, todas essas maneiras são formas de chegar no mesmo objetivo. Aquilo que você tem naturalmente e que você pode desenvolver. Tá? Então, vamos parar por aqui. Próximo domingo eu vou continuar a segunda parte, ou a terceira, né? Para terminar. E o texto eu falei que se desse tempo, né? Não deu tempo para a gente chegar aqui nessa parte do texto. Eu leio novamente e comento sobre esse texto de Gênesis 11. Vocês vão tentando adivinhar o que isso tem a ver com o que a gente está falando. Né? Mas eu não falei ainda, vocês não vão conseguir descobrir. Até domingo que vem. O que tem a ver esse texto com o que a gente está falando. E eu gosto